eterna. Glória a Deus. Aplausos, Jesus. Aleluia. Tiago, canta orar pelas ofertas. Ele cantar com louvor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, irmãos. É um motivo de muita alegria poder estar na casa do Senhor mais uma vez, irmãos. E poder exaltar esse Deus maravilhoso que nos concede saúde, paz. Deus é grandioso. Amém, irmãos? Ô Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui essa noite, Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem estar conosco nessa noite e por toda a nossa vida. Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço um Deus como meu Deus, nem o justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e de alegre o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá um alguém que lhe perdoa. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta. Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Acredite, a vitória está chegando e a bênção de Deus é realidade em sua vida, meu irmão. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Se o poder de Deus está com você,
Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Irmã Selma, vem orar pelas ofertas, por favor. Boa noite, Deus. Boa noite. Amém. Senhor de Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, a gente estou aqui na tua presença, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, abençoe. Em nome de Jesus, que o Sim, Senhor meu possa Deus, abençoar os abençoe. ofertas, dízimo. Aleluia. Para a casa do Senhor, Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa do teu povo, meu Deus. Que o Senhor, Sim, Deus. Jesus, possa multiplicar, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu já vou chamar o Tiago também, se ele quiser cantar mais um Amém. louvor, e depois vai trazer uma palavra em nome de Jesus. Amém. Deus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Vem, Deus. Vem se fazer presente em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, nessa noite. É uma honra estar na casa de Deus, irmãos. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escolheu, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Glorificado seja Deus, aleluia. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escolheu, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado o nome do Senhor, aleluia. Deus dos exércitos, aleluia. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me
Aleluias. Vamos sentir a presença de Deus, irmão, nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, de todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos quer me fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. E como que eu daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é seu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida e entregar pra sempre meu coração. Sei que não mereço ter o seu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu estás comigo em todos os momentos. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer mudança. Estamos aqui, Senhor, para mudar e seguir a tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus. Amar, Ele amou, perdão me concedeu, pecado Ele apagou e a vida Ele me deu. Amar, Ele amou, perdão me concedeu, pecado Ele apagou e a vida Ele me deu. Aleluia, Jesus. Sei que não mereço, fala com Deus, ter o seu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nosso Deus, irmãos. Vamos orar. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento para poder levar essa palavra maravilhosa. Amém, irmãos? Senhor, bendito Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma noite para te exaltar, para te adorar e para te agradecer pelas bênçãos
que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, eu sou grato a Ti por tudo, por todos os momentos da minha vida. O Senhor sempre cuidou de mim. Ó Deus maravilhoso, eu quero Te dizer, Senhor, que não há nada melhor do que estar em Sua casa, Senhor, porque a Sua casa é um lugar onde a gente se sente mais perto de Ti, Senhor. E nesse mundo de pecado, nesse mundo de correria, às vezes as pessoas se desligam um pouco de Ti, mas é tão gostoso, Senhor, quando estamos na nossa casa, na casa do Senhor. Ó Deus, eu agradeço a Ti por estar aqui, Senhor. Agora me dá discernimento, Senhor, para eu poder levar a Tua palavra. Me dá sabedoria, Senhor, e me faça, Senhor, servir a Ti com amor, com gratidão, Senhor, porque nós não temos que pedir, mas sim agradecer as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas a cada dia, Senhor. Muitas vezes, Senhor, somos egoístas e queremos coisas que não podemos, mas não sabemos que Deus está cuidando de nós. Eu sei que o Senhor está conosco em todos os momentos, Senhor. Então, desde já eu Te agradeço, Senhor. Fica conosco essa noite, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Irmãos, essa história aqui fala a história de um profeta que Deus abençoou ele. E houve um monte de soldados que cercaram o lugar onde eles estavam a fim de destruir, de matar eles, né? E tinha um moço que andava com esse profeta, e o moço ficou assim, meio com medo, né? De ser morto. Aí ele veio falar com o profeta. Escuta aí, irmãos. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, e entrou. O moço disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? Ele estava aflito, ele estava com medo. E o que o profeta diz? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu sempre falo isso, irmãos, que nós temos um grande privilégio. Nós temos o privilégio de adorar esse Deus vivo, que muitos adoram a um Deus morto, a um Deus feito de barro, a um Deus feito de madeira. E esse Deus não pode fazer nada por essa pessoa quando está em aflição. Mas nós temos um privilégio, porque nosso Deus é um Deus vivo, e Ele cuida de nós. Então esse moço ficou muito aflito, e ele pediu, o profeta pediu ao Senhor Deus que abrisse os olhos dele, para que ele visse o mundo espiritual e visse o que tinha além da visão dele.
E quando Deus abriu os olhos dele, eles viram um exército de anjos muito maior do que o exército que estava cercando a cidade. Muito maior. E aí o que acontece? Ele fala com Deus: Senhor, que eles fiquem cegos. Então todos os soldados ficaram cegos, e o velhinho, que era o profeta, e o moço passaram por meio dos soldados e não aconteceu nada. Então isso é uma lição muito grande para nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque às vezes estamos aflitos com algum problema cotidiano da nossa vida, e nós nos atentamos a ficar sem saber o que fazer, e não pensamos que o nosso Deus está aqui, está no nosso lar, está por onde nós andamos. E o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Aleluia. Quando você não puder resolver alguma coisa, Senhor, toma a providência, abre meus olhos para que eu possa ver, e o Senhor vai te mostrar a grandiosidade do poder dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu falo direto, irmãos, Deus é grandioso. Se as pessoas entendessem a grandiosidade do nosso Deus, essa igreja aqui estava cheia. Verdade. Porque Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que não mede esforço. Não tem o impossível para Ele, irmãos. Não tem o impossível. Se morrer, até se tiver morto, Ele ressuscita. Esse é o nosso Deus. Devemos confiar, devemos agir, devemos buscar, para que quanto mais nós nos aproximemos de Deus, mais o Senhor Deus vai se aproximar de nós. E essa comunhão, essa ligação nossa com Deus vai nos fazer ser abençoados de todas as formas, irmãos. Glória a Deus. Deus quer nos abençoar. Eu sempre falo que Deus, Ele às vezes nos coloca em momentos difíceis, não porque Deus é ruim, não, mas porque Ele quer nos ensinar, porque Ele quer nos mostrar que Ele é Deus. E às vezes nós não nos atentamos a saber que nós somos filhos dEle. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, irmão. E o nosso Senhor Deus não deixa ninguém tocar em nós. Ainda que nós morremos. Uma vez eu vi um vídeo na internet de um homem que fazia trabalhos, e ele disse que quando chegou no túmulo de uma pessoa que servia a Deus, o espírito deles lá disse: ó, não toca nesse aí não, que esse aí pertence a Deus, ó. Nem morto, nem no nosso cadáver o inimigo não toca. Olha o poder que nós temos. E às vezes nós não sabemos disso, irmãos. Por isso que eu digo, é bom a gente ter o conhecimento, a gente buscar a palavra de Deus. Aqui, ó, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes 6, versículo 1. Juízes 6, versículo 1, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Irmãos, às vezes o nosso Deus, Ele faz coisas na nossa vida que para o nosso entendimento é difícil raciocinar. Mas Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Olha, eu vendo essa história aqui, eu me lembrei muito de um ferreiro, sabe? Quem trabalha em serviço braçal, quem trabalha com alavanca, com chibanca, ele sabe que com o tempo a chibanca se desgasta, o ponteiro se desgasta, e tem que levar no ferreiro para poder apontar, porque se não apontar não dá para continuar o serviço. Então muitas vezes na vida, irmãos, nós acabamos ficando desgastados. Às vezes nós gastamos nossas energias com coisas vãs e ficamos esgotados, desgastados. Então o que acontece? Deus, Ele é o ferreiro. Deus vai lá e
joga nós no fogo, assim como o ferreiro faz. Joga nós no fogo para que nós venhamos estar conforme o nosso Deus quer e nos transforma. Entendeu? Então, o que acontece, irmão? Quando o Senhor Deus vai colocar a gente no fogo, vai colocar em um momento de aflição ou de um problema, o nosso Deus, Ele está ali tentando nos mostrar alguma coisa. E nós não nos atentamos para entender isso. Que às vezes, para ser vencedor, devemos passar por lutas, por tribulações, passar por perseguições. Muitas vezes acontecem isso e nós nos afastamos de Deus, e o Senhor Deus diz: não, eu vou te colocar no fogo porque você é meu. Aí muitas pessoas vão lá para o mundo, irmão, e acham que vão viver bem lá no mundo. Aí Deus faz ele passar por muitos perrengues, até que ele abre os olhos e diz: não, eu estou no lugar errado, como fez o filho pródigo, e como muitas pessoas hoje fazem. E aí o que acontece? As pessoas vêm parar no mesmo lugar que saíram, só que renovadas, porque elas entendem que Deus é mais importante do que o mundo. Existem pessoas, irmãos, que ele aprende com a palavra e segue a palavra, mas tem pessoas que aprendem na prática. Tem pessoas que entram no fogo, precisa passar pelo fogo, pelo deserto, pela aflição. Muitos apanham, sofrem, às vezes perdem uma parte do corpo por desobediência à palavra de Deus. Mas quem é de Deus, Deus traz de volta. Deus: não, você vai voltar para cá. Para onde você sabe? Seu lugar é aqui. Glória a Deus. Porque esse é o nosso Deus, o Deus de poder. Então, meu irmão, quando você estiver passando por aflição, quando você estiver passando por tribulação, não se aflige, o Senhor Deus está do seu lado. Só que você lute. Por quê, irmão? Porque não existe vitorioso sem luta. Não tem como você dizer: eu venci sem lutar. Não tem como. Quando você vai numa loja comprar um móvel, são 12 parcelas, quase que a pessoa não termina de pagar. Mas quando você pagar a última, você diz: eu venci, eu consegui. E é assim a nossa vida. Cada dia uma luta, uma batalha. Mas o que eu fico feliz, irmãos, é que nós estamos do lado certo. E quem está do lado certo é vencedor. Muitas pessoas escolhem o lado errado. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim é o caminho da morte. Verdade. Aí a pessoa acha que está abafando, que está dando tudo certo. Aí quando chega lá: mas rapaz, mataram fulano porque ele procurou. Porque ele procurou. Então, meu irmão, Deus é vida. Ele é o dono da vida. Deus não se alegra com a perda da vida de ninguém. Por isso que Ele botou os profetas no mundo, para pregar, para ensinar, para mostrar que Deus está aqui para mudar, renovar. Às vezes Ele pega uma pessoa ali toda errada, Deus muda os caminhos, até o jeito da pessoa andar Deus muda, o vestir, tudo, e faz uma nova pessoa. Diz: rapaz, mas você não era assim não, você mudou muito. É Deus agindo na sua vida. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu sempre falo uma coisa: para você servir a Deus, você tem que querer. Tem muitas pessoas que não entendem. Deus, Ele não força. Ele não precisa de nós para viver. Nós é quem precisamos dEle. Ele quer que nós venhamos com livre e espontânea vontade, com amor, se doar à obra de Deus. Quando você está falando com a sua vizinha do Senhor Deus, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está no seu trabalho, fala com o seu colega de trabalho, você está fazendo a obra de Deus. E o Senhor Deus no céu está vendo. Nessa vida, irmão, um dia eu vou partir, você vai partir, todos nós vamos partir. E a única coisa que vai restar de nós, irmãos, é o que você fez para Deus. Imagina, você está cara a cara com Jesus e Ele chega para você: o que você fez por mim? Ah, rapaz, no fim não deu tempo.
era muito ocupado no trabalho. Eu fazia isso, fazia aquilo e esqueceu de Deus. Porque as coisas do mundo são atraentes, mas são passageiras. Perdemos muito tempo com as coisas do mundo, irmãos. E isso afasta a gente de Deus. Porque é proposital que o inimigo venha querer ocupar o nosso tempo. Porque muitos não tiram um tempo para Deus, para ler a Bíblia em casa, para orar a Deus, para se ajoelhar. Não posso acordar de madrugada porque eu acordo cedo. Ou então não posso tirar um tempo para orar porque fulano vai vir aqui em casa. E a gente perde a sintonia com Deus. Deus quer falar com você. Deus quer cuidar de você. Mas para isso é preciso você se achegar a Ele. Quem está debaixo das bênçãos de Deus, irmãos, é feliz. Nenhum mal toca, nem na sua casa, nem nos seus filhos, nem nos seus parentes. Se assim você fizer, pregue o Evangelho, fale de Deus para eles. Irmãos, vamos ler aqui o versículo, ainda nesse capítulo, o versículo 7 e 8. E sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse assim: assim diz o Senhor de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirarei da casa da servidão. O que é que Deus quis dizer com isso, irmãos? Deus quis dizer que assim como Ele tirou o povo de Israel da mão da escravidão, do pecado, da tristeza, e colocou em uma terra livre, onde eles foram livres, assim Ele vai fazer com cada um de nós. Com cada um de nós Ele vai dar a nós coisas que nós nem imaginamos. Uma vida eterna. Deus, Ele quer fazer a mudança na nossa vida. E não precisa você chegar ao céu para ver a mudança. A mudança começa hoje, começa agora na sua vida. Se você tiver fé. Porque tudo isso aqui é do nosso Pai. E se é do nosso Pai, é nosso, irmãos. Vamos correr atrás, vamos viver bem. O servo de Deus tem que comer o melhor dessa terra. É isso que Deus fala para nós. Nunca pense negativo. Nunca pense que você não pode. Pense assim: o Senhor Deus é o meu Pai, e eu vou conseguir. Eu vou chegar lá. Porque é isso que Deus quer. Deus quer ver você feliz. O crente fiel, irmão, ele é abençoado de todas as formas. Eu falo isso direto, eu digo isso, olha. Um crente fiel, ele não jamais será preso. Por quê? Porque ele anda em retidão com Deus. Apesar de as justiças, as leis mundanas estão cada vez se virando contra a palavra, contra o nosso Deus, mas mesmo se um dia você chegar a ser preso, você estará com Deus de justiça do seu lado, um Deus imortal, um Deus que não te abandonará em momento algum. Eu achei muito bonita aquela palavra de Paulo, quando ele disse assim, combati um bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Irmãos, tenha fé. Eu sempre falo o que é um homem sem fé. Um homem sem fé é um homem sem perspectiva de vida. Verdade. Você tem que ter fé. Você tem que pensar: Senhor, eu vou conseguir. O Senhor está comigo. Ore a Deus pela sua família. Ore a Deus pela sua casa. Ore a Deus pelos seus parentes, para que eles venham conhecer a palavra como nós conhecemos. Glória a Deus. Eu sempre digo, essa palavra é poderosa, irmãos. E se todas as pessoas lessem e ouvissem a palavra de Deus, o mundo não estava como está. O pecado aumentando cada vez mais.
E muitas pessoas dando lugar ao pecado, e o inimigo sorrindo, porque tem vidas sendo perdidas por não conhecer a palavra de Deus, jovens perdendo a sua vida, mães perdendo seus filhos jovens. Por quê, irmãos? Porque não ensinou ele no caminho que deve andar, que é aqui, ó. Quando eu entrei na igreja, eu era do tamanho desses menininhos aí. Eu me lembro que o pastor pregava e eu deitado no último banco da igreja, quase dormindo, mas ouvia tudo que o pastor dizia. E quem cria os filhos no caminho do Senhor, amanhã não vai chorar por eles, não. Vai sentir orgulho. Ele é meu filho. Tá vendo? Estar na casa do Senhor é o melhor lugar, irmãos. Irmãos, essa foi a minha palavra. Que o Senhor Deus abençoe a todos. E eu vou passar para o pastor. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Aleluia, louvado seja Deus. Você é uma bênção, Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, viu, irmão? Pastor, onde é que desliga aqui? Não, deixa assim, irmão. Palavra o quê? Maravilhosa, que falaste do nosso coração. Aprendemos que em momentos difíceis nós não podemos o quê? Desistir. Nós devemos ser o quê? Forte. Quando Jesus Cristo chamou 12, depois 12 apóstolos, depois subiu para 70, Jesus disse: ide e saiba que vocês serão lançados como ovelhas no meio de lobos. Mas mesmo nessa situação, Jesus nunca abandonou os apóstolos aonde ele designou para ir fazer a obra do Senhor. Eu fico feliz em ouvir o irmão Tiago falar essa frase tão linda. Eu aprendi, eu era criança, mesmo deitado no último banco de madeira, né? Mas hoje está aqui o quê? Pregando o Evangelho de Cristo. Então, meus amados, quando a Bíblia diz que nós devemos levar até as nossas crianças que amamentam, é porque Deus se responsabiliza por aquele que quer Ele. Diga bem, diga: eu quero viver servindo ao meu Senhor enquanto eu viver nessa terra. Porque quando nós não viver nessa terra, é porque nós estamos, sabe aonde? No céu. Diga glória a Deus. Então nada pode nos tirar-nos das mãos do Senhor. Olha, irmão, ontem por esta hora eu estava sentado lá em Fortaleza, a minha esposa, a pastora Sandra, pregando uma igreja, multidão de gente lá, a bênção do Senhor de Deus. Chegamos lá ontem já quase 5 horas da tarde, e 7 horas nós já estávamos na igreja. Hoje já saímos de lá de Fortaleza 10 horas da manhã, chegamos aqui em 4 e pouco, e graças a Deus eu estou aqui com vocês. E ela foi para o Parambu fazer a missão. Então, que é tão bom servir ao Senhor em nome de Jesus Cristo. E irmão Tiago, e quando eu escalar você para pregar, não se preocupe em deixar muito tempo para ele, não. Deixa o Espírito Santo te usar, contanto que deixe somente no mínimo 10 minutos para poder fazer a minha oração final. Porque eu gosto muito de ouvir você pregar. Você prega com respaldo, com conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu digo isso, irmão, porque eu estou com 33 anos, com um pouco de experiência dentro da Bíblia. E eu ouvindo ele pregar, não vi em momento nenhum ele fugir da regra do ensinamento bíblico, dos princípios da palavra de Deus. Então, que Deus te use, e Deus levante mais obreiro aqui neste lugar. Jesus disse para os 70, a seara é grande, e rogai ao Pai, dono da seara, que ele manda mais ceifeiro para a sua seara, em nome de Jesus Cristo. Porque, irmãos, há tempo para tudo. Se eu escalo Tiago hoje, irmão Tiago hoje, tiver solto obreiro, sexta não, porque a pastora Sandra, isto vai crescer e vai ser um pregador. Eu já ministrei isso na vida do Ícaro, em nome de Jesus Cristo. Contanto que há tempo para tudo.
música, um dia ou outro, né? De que não tiver oportunidade, faça só glorificar a Deus, porque vai chegar o seu tempo, em nome de Jesus. Sabe por que Deus não gosta de nós? Nós vamos murmurar. Tem crente, irmão, que só quer ir para a igreja ter oportunidade. Misericórdia, Jesus. Tão bom, eu como pastor, irmão, meu Deus, que todo dia tivesse obreiro igual Tiago para pregar aqui no meu lugar e eu ficar sentado, sem nenhuma oportunidade, ouvindo a palavra, glorificando e exaltando o dono da seara, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O próprio Jesus, irmão, um ministério grande, dono de tudo, mas ele fez o quê? Ele distribuiu os dons, aleluia, para que os outros que faziam a obra de Deus com ele fizessem Cristo Jesus. Por quê? O pastor que quiser pregar sozinho, irmão, um dia ele cansa, né? Um dia ele é ser humano, cansa. Então nem Jesus fez a obra de Deus só. Ele levantou 12, depois estava em 70, depois subiu para 120, depois quando ele foi para o céu, o Espírito Santo veio, aumentou mais ali para quase 3.000 almas, né? Depois subiu para 5.000 almas, e graças a Deus, quantos filhos de Deus pregando o Evangelho de Cristo, dentro do tempo e fora do tempo, porque o Senhor quer, na verdade, chamar os seus escolhidos para fazer o ídolo do Senhor. Isso me traz uma alegria tão grande. Vendo esse texto aqui de Eliseu e o seu moço, né? Aonde ele mesmo falou que ele orou para que Deus abrisse os olhos dele. E na verdade, Eliseu orou e Deus abriu os olhos. Que cada um de nós, irmãos, venha abrir os olhos e ter uma visão grande acerca desse ministério aqui, desta obra, deste lugar. Sabe por quê, irmão? Quanto mais, aleluia, quanto mais nós buscarmos mais de Deus, mais Deus tem unção para liberar na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu tenho recebido, irmãos, muitas palavras proféticas, e eu profetizo e quero que você profetize. Esta obra é de Deus, essa obra não é de homem, essa obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Olha só, situações difíceis na vida do crente. Já falei um pouquinho que é em perigo como ovelha no meio de lobo. Se nós muitas vezes passamos por momentos perigosos, não vamos desistir não, porque a peleja é Deus que está pelejando por nós. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor, na verdade, que quer que eu e você confie nele. O que ele diz na sua palavra? Foi que Davi passou por momentos difíceis, momentos perigosos, foi perseguido. Mas foi o que Davi disse: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 120 explica muito bem. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Nunca nós se vimos dentro da Bíblia pessoas que se levantam para fazer a obra de Deus, para ele não ser perseguido, para ele não encontrar um momento difícil, né? Mas só que o inimigo não vai destruir não, porque quem cuida de nós é o dono da obra, que é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Escuta aqui outra coisa, ó. Perseguido como um leão que ruge. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, o inimigo, ele anda buscando a quem possa tragar. Resiste ele, que ele fugirá de vós. Amém? Nós não podemos alimentar o leão, não, porque o leão quer o inimigo, mas nós podemos, na verdade, resistir a ele. No momento que o leão vier, no momento que o inimigo vier, nós vamos resistir a ele e vai fugir de vós, em nome de Jesus. Porque nós temos um dono, e tudo aquilo que nós temos, que somos o dono, nós vamos cuidar, não é verdade? Assim é Jesus, nós somos dele, e Jesus vê tudo, e Jesus sempre está pronto para cuidar de cada um de nós. O lugar
de uma igreja salva é dentro do templo. Diga amém? O lugar de uma igreja salva é dentro do templo. Por quê, pastor? Há momentos que você está sozinho em algum lugar, aí você vem uma dificuldade, vem uma perseguição, vem uma tentação, vem uma luta espiritual, mas você está dentro da igreja, ouvindo a palavra e sabe como se defender com a própria palavra. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá foi tentado por Satanás. E o próprio diabo, ele usou o quê? A palavra. Só que quando ele usou a palavra, Jesus também com a palavra derrotou o Satanás. Então, quando nós estamos dentro da igreja, nós temos o quê? Estamos o quê? Aprendendo a palavra de Jesus. Para quando no momento nós como igreja, ovelhas de Cristo, se enfrentarmos com a luta, nós temos algo dentro do nosso coração. Diga amém, irmão? Tem algo dentro do nosso coração, tem algo na nossa mente. Irmão, eu estive conversando com a pessoa hoje de manhã na Fortaleza. Eu disse: cadê o seu esposo? Muito conhecido da gente, amigo. Essa pessoa disse: está lá dentro, pastor. Eu digo: eu não vi ele. Está lá dentro, pastor. Ele agora sabe o que foi que ele fez? Ele deixou Satanás dar uma lavagem cerebral na mente dele. Ele se aliou com um homem que foi 40 anos pastor. Passou 40 anos sendo pastor. Hoje, o diabo, se eu for o inimigo fez na vida desse pastor, que está ensinando o povo que não existe pecado, está ensinando o povo que não existe inferno, está ensinando o povo que não precisa ir para a igreja, está ensinando o povo que não precisa ser crente. O que o diabo faz? O próprio Jesus disse para Tomé: não seja um incrédulo, seja um crente. Quando o apóstolo Paulo pregou também que a salvação está lá em 1 Coríntios capítulo 1, pode ler na tua casa, você vai encontrar que quem vai morar no céu é os crentes. Está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então Satanás deu uma lavagem cerebral e ele está passando para o esposo dessa amiga da gente, que a gente conhece. Digo: meu Deus do céu. E outra coisa, irmãos, eu vinha lá para cá, viajando, e ouvindo uma palavra, de repente, um programa de rádio, e eu conversando com a pastora Sandra, eu disse: olha, parece uma igreja evangélica. Nós descobrimos porque ele começou a falar sobre caridade, né? Que eu entendo que o lado de caridade dele é, como diz a Bíblia, é as obras que nós devemos fazer, porque as obras sem a fé é morta, e a fé sem as obras também é morta. Então tem que andar junto às obras, que as atitudes que nós agimos dentro da casa de Deus, com a nossa fé. Aí quando ele falou do rádio lá, me parece, irmão, com conhecimento, e eu sou curioso, irmão Francisco Tomé, para ouvir a pessoa, aqueles que pregam a palavra, mas não são convertidos ainda. E eles pregando que devia ser convertido, eles pregando da palavra e não saindo da verdade, hipótese nenhuma da Escritura. E eu disse para a pastora Sandra: não vou tirar daqui, que eu quero ver até onde ele vai. Eu sou muito curioso para ouvir essas pessoas pregando. Para mim, quem sabe se um dia tem uma oportunidade e eu estiver perto de uma pessoa que o que ele falou hoje, o Senhor vai me dar força e coragem para me ensinar o correto. Aí ele falou: na outra encarnação. Eu disse isso, pastora Sandra, que na verdade não era um povo evangélico. Ele começou a falar em caridade e depois disse mais o quê? Disse que na outra encarnação, e no final ele disse: porque nós somos espíritas. Aí me lembrei essa passagem que Jesus disse: pregaram no meu nome, curaram pessoas, né? Aí vai chegar para Jesus, Jesus disse: eu nem te conheço. Então, irmãos, estão pregando o evangelho com conhecimento, só que estão distorcendo os princípios bíblicos. Não existe reencarnação, não existe. Quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó para onde veio, e a alma e o espírito fica quem? Está lá no seio de Abraão, esperando o dia das trombetas de Cristo tocar, aleluia, para buscar os seus escolhidos para morar no céu.
Diga glória a Deus. E você ouvindo eles pregando, irmão, não digo que seja crente convertido na palavra de Jesus, mas nós vamos ficar com Jesus. Ficar com Jesus, porque um dia ele vai dizer assim, ó, para a direita, para a minha direita, bendita do meu Pai, como ovelhas de Cristo. Então, vamos permanecer firme. A dificuldade vem, os perigos, na verdade, vêm, e muitas vezes os escorpiões também vêm, né? Muitas vezes vem também o que mais, pastor? Somos cercados por cobras. A verdade é essa. Não é isso que eu estou falando, a cobra do mato, você vê, você mata, não. Muitas vezes você depara com pessoas, irmão, que tem veneno na sua própria língua para falar algo que não edifica a igreja de Jesus. Tenta trazer o quê? Tenta trazer tribulação, tenta trazer murmuração para ver se destrói a obra de Deus. Mas aquele que é alicerçado na rocha, pode vir vendaval, pode vir o que vier, mas ele diz, eu estou firme em Jesus Cristo, e nada me tira do caminho do Senhor. Diga glória a Deus. Então, é isso que nós temos que saber, que muitas vezes nós estamos cercados também por touros selvagens, pessoas que querem o nosso mal. Mas vamos fazer assim, Mateus capítulo 5, no versículo 42 e diante, que diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não querem, aqueles que querem o mal conosco. Para quê, pastor? Para poder nós ser filhos do Pai que está no céu. Diga glória a Deus. Vamos verificar isso nesse versículo, Mateus 5. Vamos lá, por favor. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Vamos ver o conselho de Deus, o conselho de Jesus, ele estando aqui na terra, e deu esse conselho muito bom para o seu discípulo que estávamos com ele. E diga comigo, eu sou discípulo de Jesus, e Jesus está comigo. Veja só em Mateus capítulo 5, diz assim, versículo 43, Jesus disse, aqui o próprio Jesus na terra estava pregando para a igreja dele. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, Jesus disse, olha, você ouviu o que foi dito? Vou repetir o 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Diga bem? É fácil, irmãos. Nós sabemos muitas vezes, graças a Deus, essa igreja não é perseguida aqui, não. Não, nós não temos inimigos, não. Somos felizes, somos uma família. Mas é fácil nós amar aqui os inimigos. Para mim amar o Chico Tomé, que eu sei que ele me ama, é muito fácil. Mas eu amar alguém que está lá fora, que não faz parte dessa igreja, está lá fora, que me persegue, fala mal de mim, eu amar, é fácil? Não, mas com a ajuda do Senhor, nós podemos agir para obedecer a palavra do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Não é pela nossa força. Nós não temos capacidade humana para amar os nossos inimigos. Não. Mas pelo aquele que está dentro de nós, que faz morada dentro de nós, que é o Espírito Santo. Como disse Paulo, o nosso coração é o bom depósito do Espírito Santo. Jesus disse, vocês viram, né? Ó, vou repetir aqui de novo. Vocês ouviram, né? O que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecer o teu inimigo. Mas eu, porém, digo: amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldiz, fazei bem o que vos odeia. Quando nós ouvimos alguém dizer assim: rapaz, tem fulano que diz que odeia você.
Aí nós mandamos um recadinho para ele, depois diga a ele que nós amamos ele e estamos orando por ele. Diga, glória a Deus. Sabe o que é isso? É tampar a brecha para o inimigo. É tampar a brecha para Satanás. Porque bem sabemos que no céu não entra pecado, mas entra pecador. Essa pessoa ainda está na prática do ímpio, mas ele pode um dia se converter. Um dia ele pode fazer algo. Tiago, leia por favor Isaías 55, versículo 7. Um dia eles podem estar encaixados nesse versículo. E nós vemos aqui glorificando, exaltando, dizendo assim: pastor, o irmão Francisco Tubé, o irmão Nildo, o irmão Antônio, o irmão Marli, a irmã Nava, o irmão Igor. Quantas vezes eu te aborreci, quantas vezes eu te odiei, e hoje estou aqui servindo e glorificando a Deus juntamente com vocês. Olha o que diz o versículo 7 de Isaías 55. Deixe o ímpio do seu caminho. Olha. O homem maligno dos seus pensamentos. E o que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é imperdoável. Amém? Deus é tremendo, irmão. Deixa o ir para o seu caminho, né? Então, o homem pode ser ímpio, pode ser pecador. Se a graça chegar na vida dele, irmãos, ele vem, nem que seja se arrastando. Aquele irmão Tiago estava pregando. Se Deus tiver um plano, irmão, vem. Se Deus tiver predestinação para levar para o céu, ele vem, tem que ser na dor. Sabe disso? Tem que ser na dor, tem que ser gemendo, tem que ser gritando. Quando Deus tem propósito, se não vem na alegria, vem na dor. Sem nem dúvida, é bíblico isso aqui. Então, vamos pôr em prática o que diz a palavra de Deus. Em nome do nosso Jesus. Vamos fazer, como pregou o irmão Tiago, vamos orar pela vida das pessoas que o Senhor arranque as câmaras dos olhos deles, né? Para poder enxergar o Evangelho de Cristo. Na sua oração, se você pudesse, nós pudermos, o Espírito Santo quiser nos lembrar, vamos orar: Senhor, abra os olhos deles, para eles enxergar o universo, porque só existe o universo, irmão, sabemos que é algo sobrenatural, que é de Deus, e que o Espírito Santo abra os olhos deles, para que eles vejam a glória de Deus se manifestando na nossa vida, e eles digam assim também: eu quero esse Jesus desses crentes, para se converter a Cristo, para ficar firme e forte no caminho do Senhor. E Jesus continuou dizendo, ó, o versículo 45: para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre os justos e os injustos. Então Deus é um Deus que se compadece. Diga amém? Diga: o meu Deus é o Deus que se compadece pelos que nos odeiam, pelos que nos perseguem, pelos que são usados como escorpião, como touro selvagem, como o diabo mesmo. Muitas vezes não tem pessoas que se pudesse nos engolir até vivo. Mas bom é Deus, boa é a palavra de Deus, que diz assim: a misericórdia de Deus, ela é tão grande, que é a razão de nós não sermos consumidos, e que esta razão venha se estender de geração a geração, para que toda a nossa família ganhe o céu, não por mérito, não por bondade, mas que haja um fruto de arrependimento na vida deles. Só sei e digo uma coisa: vamos continuar dizendo que toda família está nos braços de Deus. Diga amém? Diga: todas as minhas famílias estão nos braços de Deus, e tudo há tempo para o Senhor agir. Nunca vamos nem pensar de nossa família vão perder o céu, nunca. Vamos sempre alimentar. Jesus, eu creio que um dia a minha família vem para os braços de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar finalizando.
para ir para a nossa casa. Lembrando, irmãos, que dia 5, a última Santa Ceia do ano 2025 aqui neste lugar. Sexta-feira, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. É a última Santa Ceia, certo? Pode falar, pastor. A última Santa Ceia do ano 2025. Às 5 horas, o Senhor concede, tem até 0 hora da noite, para ser o último dia de novembro. E amanhã, primeiro mês de dezembro. Para que, dia 31, nós estejamos com nossa família em casa, passando o Réveillon, passando o ano novo com nossa família, dizer, Senhor, obrigado, porque hoje é o último dia do ano 2025 e que venha muitas bênçãos no ano 2026, no nome de Jesus. Amém? Eu, a pastora Sandra, nós já decidimos, embora que seja o dia oficial da igreja, ou Natal, no caso é 25, certo? Ou 31, que seja culto oficial, faremos um culto normal, mas no horário normal, e cada um passa com sua família na sua casa, no nome do nosso Senhor. Amém, amém. Ou com amigos, né? Quem sabe você, pastor, vou mandar um carro, vai lá com sua família para casa. Amém. Terá fé, irmão. Não estou dizendo que é mais esse ano, não. Porque na verdade Deus é o dono de tudo, né? Quem sabe que agora depois não Tiago tem uma grande fazenda, né? Deu, pastor, vou mandar um carro aqui. Amém. Não posso, não rica, né? Amém. Não qualquer um de nós, né, doutor? Deus, o futuro pertence ao Senhor. Ou então os filhos da irmandade, né? Quem sabe Deus proverá. Nós temos que sonhar alto, nós temos que ter uma visão grande, né? Nós temos que ter a mente de Cristo. E nós estamos na direção do Senhor. Tudo é vitória para a honra e a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Amém, pastor. Amém. Bênção do Senhor. Quem gostou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bênção de Jesus. Vamos ficar em pé para nós finalizar. Amanhã à noite nós estamos aqui. Vai vir os irmãos tocar. Eu estou já fazendo com uma liderança e com alguns irmãos da igreja lá de Paraná, segunda igreja, do bairro de Juazeiro. E como eu disse, você que não faz parte da liderança, mas se quiser estar conosco, venha. Você vai levar em mãos o que você vai fazer, o que eu vou passar para você. Não tem nada difícil. Tá certo? É algo para fortalecer mais as nossas vidas em Cristo. Olha aqui, uma diaconisa que cuida de uma criança. Amém. Mesmo não é consagrado diaconisa, mas faz um papel, né? Você trabalhando ali, sendo oficial, vigiando e está aqui. Que pensa? Porque a senhora está fazendo trabalho que é bonito, não é bonito. É bênção, Deus levando. Vamos orar para Deus. Amém. Amém, doutor? Está feliz? Fica glória a Deus. Vamos já deixar assim, ó. Em nome de Jesus. Fique em pé, mandar também para orar. Com ele no braço. Fique em pé, Sofia. Sofia é uma cantora de Jesus, irmão. Não, tá bom. Deixa eu passar no canal isso dela. Porque eu mandava uma mulher nova, né? Na vizinha. É novo e é bênção do Senhor. Mas é novo do céu. Nós precisamos ser gloriosos, 13 pessoas, graças a Deus, meu Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Santo, Tu sabes e conheces o nosso coração. Estou feliz, Pai, por esta obra tão importante neste lugar. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida, meu Deus, da minha irmã. Obrigado, Jesus, pela vida dos nossos vizinhos, da igreja, de casas. Obrigado, meu Deus, e agora nós podemos orar pelo nosso vizinho, Senhor Deus, que a sua esposa tem, meu Deus, ovelhas aí nessa pracinha. Ele se encontra ali no hospital, Senhor, uma situação muito difícil. Meu Deus, meu Pai, eu sei que isso muitas vezes o homem, não sei se é o caso dele, mas muitas vezes o ser humano, Pai, morre pela boca que nem peixe, mas se compadece dele, Senhor, restaura a vida dele. Meu Deus, que o Senhor perdoe também ele, em nome de Cristo. Tem, meu Deus, mais uma chance de vida. Ele voltar para a sua casa, meu Deus, arrepender de seus pecados. E
sabendo que tudo segundo é a tua vontade. Mas nós estamos com a fé, nós não lançamos a esperança nem a fé fora. Nós oramos por ele, Pai. Visita ele no hospital. Visita também a sua esposa que está cuidando dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita os irmãos que não vieram cedo, nem vieram hoje. Meu Deus, se estiver doente, cure. Meu Deus, se estiver oprimido, liberte. Em nome de Jesus Cristo, faça o seu querer, Pai, de milagre, dando força, Pai, para viver nessa terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E se tem mais alguém doente que nós não saibamos, visita, toca com a tua mão santa, sara, Senhor, coloca o óleo, o bálsamo, sarador, faz milagre chegar no nome de Jesus, meu Deus. Nós oramos pela pastora, minha esposa, meu genro, minha filha, minha neta. Meu Deus, com certeza nesse momento estou encerrando o culto, meu Deus, também na cidade de Parambu, quando eles vierem cheios de paz, para glorificar, exaltamos a Ti, meu Pai. Eu oro pelos irmãos que vêm de qualquer manhã, para a nossa reunião amanhã às 7 horas da noite, Pai. É um ensinamento, meu Pai, em nome de Jesus, para crescimento espiritual, para vencer o inimigo. É nas batalhas que nós enfrentamos, mas nós vamos vencendo, porque Jesus é bom. Porque Jesus é bom. Muitas vezes a igreja de Cristo, Pai, enfrenta um exército, mas eu sei, Jesus, que o Senhor pode enviar o anjo Miguel, o anjo Gabriel, para lutar contra o príncipe da Pérsia, que é o príncipe desse mundo, que é Satanás, fazer ele ser derrotado, para que a igreja de Cristo da terra seja respondido pelo aquilo que tem te pedido. Eu oro, nós oramos, nós abençoamos hoje para você. Muito obrigado pela palavra. Senhor, continua, Pai, ousadia do teu Espírito Santo na vida de irmão Tiago. Em nome de Jesus, nunca tive dúvida dele, tu sabe, Jesus Cristo, que é um homem de um ministério grande. Usa ele cada vez mais, que ele se diminua na tua presença e deixa Cristo crescer na vida dele, porque ele será muito usado nessa cidade para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Meu Deus, na oração, na mensagem, em tudo que ele for fazer, Senhor, abençoe a Alcione, que ela, meu Deus, possa estar amanhã aqui, Pai, quem sabe, mas o teu esposo. Oh, Senhor amado, queremos, meu Pai, a cada vez mais estar junto, aprendendo a tua palavra e pôr em prática para o teu louvor, para a tua glória e para a nossa vida espiritual. Muito obrigado. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja, Pai, com todos nós. Pai, abençoe a irmã Márcia, Senhor Deus. Abençoe também seu esposo, aquele acidente que aconteceu com ele. Pai, Senhor, o Senhor deve livremente. Toca, guarda ela. Meu Deus, que sexta-feira, Oxalá, esteja bem e esteja aqui na casa do Senhor.